E aí, pessoal? Beleza. Preparados para mais um mergulho aqui na Odisseia Textual? Hoje a gente vai se aventurar pela obra-prima da Toni Morrison, Amada. Isso aí, uma obra poderosa, viu? E para te guiar nessa jornada, a gente trouxe trechos do próprio livro, além de informações da introdução escrita pela própria autora. É isso mesmo. A gente vai desvendar a narrativa, os símbolos, o contexto histórico, tudo que faz de Amada uma obra tão marcante. A gente já começa a imersão conhecendo a Seven. Uma ex-escrava que carrega marcas profundas do passado. E a Amada, essa figura misteriosa que aparece do nada na vida dela. Ao longo do nosso papo, você vai entender como temas como maternidade, trauma, memória e o impacto da escravidão se entrelaçam na trama. E já de cara, a gente depara com a fuga da Seda da fazenda Sweet Home junto com os filhos. Imagina a força, o desespero que impulsionaram essa decisão. Uma fuga que, infelizmente, termina em tragédia, né? Mas até para impedir que a filha seja levada de volta para a escravidão, faz uma escolha terrível. Uma escolha que a persegue por anos. É como se o passado se recusasse a ser esquecido. Moldando o relacionamento dela com a Denver, a filha que sobreviveu. A sombra da escravidão presente mesmo depois da conquista da liberdade, né? E aí, do nada, surge a Amada, uma figura enigmática, ninguém sabe de onde ela veio. A própria Toni Morrison dá umas pistas na introdução sobre a conexão dela com o passado da Seven. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. A cada página, uma nova peça. E a presença da Amada bagunça tudo. A paz que a Seth e a Denver tinham conquistado, trazendo à tona memórias dolorosas, reabrindo feridas. A Amada em si já é uma peça fundamental desse quebra-cabeça, né? Sem dúvida. E a forma como ela se conecta com a Seth e a Denver. As relações entre as três são complexas, cheias de nuances. A gente vê afeto, a gente vê dor. E para aumentar ainda mais a complexidade da história, Temos a chegada do Pauledo. que se envolve com a Seth, adicionando outra camada nessa teia de relações. Exatamente. A presença do Paul D marca um ponto de virada na história, você não acha? Ele desafia a visão de mundo da Seth, a forma como ela lida com o passado, a força a confrontar tudo de frente. É verdade. E não podemos esquecer do simbolismo presente em Amada. É verdade. Entender esses símbolos é a chave para a gente mergulhar nos significados mais profundos da história. É mesmo. Uma cor vermelha, o leite, as árvores, a água. Cada elemento com um peso, uma mensagem, um significado. Que vai muito além da superfície. É como abrir portas para novas interpretações da obra. E o que eu acho fascinante é como a Toni Morrison entrelaça o contexto histórico na narrativa, conectando as experiências individuais com a história da escravidão nos Estados Unidos. A gente consegue ter uma dimensão da brutalidade do sistema. Verdade. E de como ele impactou a vida de milhões de pessoas. E por falar em figuras marcantes, como não se lembrar da Baby Suggs, que personagem. Ela é incrível. Seus sermões sobre amor próprio e resiliência são de uma força. Como você interpreta a importância dela na história? Bom, a Baby Suggs é fundamental para a gente entender a força da comunidade negra e a busca por cura depois de anos de sofrimento. Ela representa a resistência, a fé, a esperança em um futuro melhor. Os sermões dela na clareira eram momentos de celebração da vida, da identidade negra. Um chamado para que as pessoas reconhecessem seu valor e lutassem por seus direitos. E falando em passado, você reparou como a história da Baby Suggs se conecta com essa busca por cura. Totalmente. Me impressiona como ela, mesmo depois de tudo que passou, vira essa figura de força e esperança para a comunidade. Ela encontrou a liberdade em Ohio e, a partir daí, dedica a vida a ajudar outros negros a se reerguerem. É verdade. Os sermões que ela fazia na clareira eram muito mais do que pregações religiosas. Eram um chamado ao amor próprio, à união, à resistência. É como se ela dissesse, olha, a gente passou por coisas horríveis, mas a gente está aqui, vivo. Precisa se amar, se cuidar, celebrar a nossa história, a nossa cultura. Tem um trecho no livro que ela fala: amem sua carne, amem seus pés que precisam descansar e dançar, suas costas que precisam de apoio, amem seus corações, pois este é o prêmio. Nossa! Que mensagem, né? Poderosa. E a forma como a Toni Morrison descreve esses sermões, usando uma linguagem poética rica em imagens, a gente sente a energia daquele momento, a emoção, a força daquelas palavras ecoando pela clareira. Quase dá para visualizar a Baby Suggs ali,
transmitindo essa mensagem de cura e esperança para a comunidade. E devia ser um alívio, né? Para aquelas pessoas com tantas feridas, tanto sofrimento. A Baby Suggs oferece um espaço de acolhimento, de ressignificação da dor e reconstrução da identidade. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que, mesmo sendo essa figura forte e inspiradora, a Baby Suggs também carrega as marcas da escravidão. A perda dos filhos dela, por exemplo. Uma ferida que nunca cicatriza completamente. A gente vê que esse trauma da escravidão era muito profundo, né? Multifacetado, afetando cada pessoa de um jeito. E a chegada do Paul Day também coloca a gente frente a frente com essas marcas do passado, né? Com certeza. Ele tenta reprimir as lembranças, mas a dor tá lá, latente. Exatamente. Ele passou por situações terríveis. Ser acorrentado a outros homens, obrigado a trabalhar nas minas. Imagina o impacto disso. Uma violência que deixa marcas profundas na alma. E você acha que o encontro com a Seth e a presença da amada, de alguma forma, o forçam a confrontar essas memórias? Sim, com certeza. É como se o passado voltasse com tudo, desafiando ele a encarar as feridas que ele carrega. Lembra da cena que ele conta sobre o galo Mister? É de partir o coração. Ele compara a liberdade que ele via naquele galo com a própria experiência de desumanização. Nossa, é verdade. Ali a gente vê o Paul Day reconhecendo a própria dor, a fragilidade, as marcas que a escravidão deixou e a relação dele com a Seth. Como você interpreta. No começo parece que traz um pouco de luz para a vida dos dois, né? Sim. Mas logo se mostra complexa, desafiadora. No começo eles encontram consolo um no outro. Tentam construir uma vida juntos, mas o passado, representado pela amada, não deixa eles em paz. É como se a presença da amada representasse a impossibilidade de esquecer, de seguir em frente sem antes confrontar os fantasmas da escravidão. E a forma como ela se torna cada vez mais presente na vida deles. Sugando a energia da sede, dominando a casa, é assustador. É como se o trauma do passado tivesse se materializando ali. Exato. É como se o trauma tivesse ganhado forma. E a Denver? Como ela se encaixa nessa dinâmica? No começo ela se sente ameaçada pela amada, mas aos poucos percebe que precisa agir para salvar a mãe. É ela quem busca ajuda fora da casa 124. Essa jornada dela para fora da casa, em busca de ajuda, marca uma virada na história, né? Total. É como se ela estivesse rompendo com o isolamento, com medo, para se conectar com a comunidade. Buscar uma solução para o problema que está destruindo a família. Sem dúvida. É um ato de coragem e de amor. E a resposta da comunidade. Outro ponto importante da história. As mulheres se unem para ajudar a Seth, para expulsar a amada da casa. É como se elas estivessem exorcizando não só o fantasma da amada, mas também os demônios da escravidão que ainda assombram a comunidade. Uma cena forte, que nos faz pensar na importância da união, da solidariedade, da força coletiva para superar os traumas do passado. E você? O que te impactou mais nessa parte da história? A força da comunidade. A forma como as mulheres se unem para proteger a Seth e expulsar a amada. É uma demonstração de que a cura é possível. Que a gente não precisa enfrentar nossos demônios sozinho. Que o amor e o apoio mútuo são fundamentais para superar as adversidades. Essa cena final, com as mulheres se unindo para expulsar a amada da casa, é de uma beleza, uma intensidade. É como se ele tivesse todo o sofrimento, a luta, a resistência do povo negro. Com certeza. E a forma como a Toni Morrison descreve essa cena, usando o simbolismo, faz a gente sentir a força daquelas mulheres. A união, a determinação em romper com as correntes da opressão. E essa cena, no fundo, nos leva a refletir sobre a importância da comunidade, da união, da solidariedade, né? Sim. Para superar os desafios, para curar as feridas do passado, construir um futuro melhor. Exatamente. E é nesse ponto que a gente te convida a continuar essa jornada com a gente. No próximo bloco, vamos explorar as consequências dessa ação da comunidade, como isso impacta a vida de Seth, Denver e Paul Don Fica Ligado, e a Denver. Como fica ela depois de tudo isso? Você lembra como essa ação da comunidade impactou ela? Nossa, a Denver, né? Ela muda completamente, sai em estado de reclusão, dependente da mãe, para se tornar uma jovem corajosa e independente. É que o isolamento que ela vivia com a Sé, o medo da casa assombrada, acabou aprisionando ela, né? Totalmente. Mas a amada chegando, o estado da Sé piorando, isso impulsionou ela a buscar ajuda, se conectar com o mundo lá fora. Ela amadurece num piscar de olhos, né? Para se salvar e salvar a mãe. Que situação, né? E a jornada dela para fora da casa 124, buscando ajuda, marca um ponto crucial. Tem uma cena que ela caminha pela rua pela primeira vez em anos. A descrição da Toni Morrison é tão viva que a gente sente a apreensão, a curiosidade, o medo, a esperança que ela experimenta ao redescobrir o mundo. É como se ela estivesse renascendo, né? Reconquistando a autonomia, o lugar dela na comunidade. E é bonito de ver como ela encontra apoio.
Sim. A Lady Jones, por exemplo, acolhe ela sem julgamentos, oferece comida, apoio, a comunidade sendo um porto seguro, né? Um lugar de Bacana. cura, recomeço. E essa rede de apoio é fundamental para resolver a história. Com certeza. A união das mulheres para expulsar a amada da casa liberta a Seth do passado. Uhum, É um exorcismo coletivo, um ritual de purificação. concordo. É uma cena forte, catártica. Simboliza a superação do trauma da escravidão. Yeah. Não só para Seth, mas para a comunidade inteira. A forma como a Toni Morrison descreve com tanta força. É. A gente sente a energia da união, a determinação delas em romper com a opressão. E no final fica essa mensagem de esperança. De que a cura é possível. De que o amor, a comunidade, Uhum. podem nos ajudar a superar as feridas do passado. Amada é uma obra que transforma a gente, né? Nos convida a olhar para a história com um olhar crítico, sensível, reconhecer a força, a resiliência do povo negro, lutar por um futuro mais justo e igualitário. E você? O que você tira dessa imersão em Amada? Que reflexões a obra te trouxe? Para mim, a história da Seth, a escolha terrível que ela faz, fica marcada. Uhum. É uma situação limite que É. nos faz pensar sobre maternidade, amor, sobrevivência. Sem dúvida. E é uma Amada tão misteriosa, tão real, representando esse peso do passado. É. Me fez refletir bastante. O passado não sama, assim, né? Ele se manifesta de várias formas. Nos assombrando, nos desafiando, nos forçando a confrontá-lo. E a força da Baby Suggs, É. com a mensagem dela de amor próprio, resiliência. Sim. É algo que a gente leva para a vida. O chamado para se amar, se valorizar, se fortalecer. Com certeza. Amada é uma obra densa, complexa, mas ao mesmo tempo tão humana, tocante. A gente mergulha na história, na alma humana, repensa o passado, o presente e o futuro. E a gente te convida a continuar essa reflexão. Como essa exploração do passado em Amada se conecta com os desafios de hoje. Como a gente lida com os legados da escravidão, da opressão, que outras obras te fazem pensar sobre isso. Amada é um convite para a gente repensar as nossas responsabilidades, lutar por um futuro mais justo, onde todos possam viver com dignidade e liberdade. E se você ainda não leu Amada, fica a dica. O link para comprar o livro está na descrição do vídeo. Vale a pena. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Isso foi a Odisseia Textual.